Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório gerencial de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário RCR11. A ideia aqui é bem simples: traduzir todos aqueles números e gráficos em respostas claras e diretas. E para guiar nossa análise, a gente vai focar numa pergunta central, talvez a mais importante de todas. O risco do RCR11 está sob controle e os rendimentos que ele paga são sustentáveis? Vamos aos dados do próprio gestor para descobrir. Para fazer isso, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, um raio-x geral do fundo. Depois, a gente entra na análise de risco e das garantias. Em seguida, vamos ver quem são os maiores devedores, de onde vem a rentabilidade, se o fundo usa ou não alavancagem e, no final, a gente junta tudo e chega no nosso veredito. Seção 1. O raio-x do fundo. Então, para começar, qual é a foto do RCR11 hoje? Qual o tamanho dele e quais são suas características principais? Bom, logo de cara, uma coisa salta aos olhos. A cota no mercado, que é o preço que estão pagando por ela na bolsa, está em R$ 77,40. Já o valor patrimonial, que seria o valor justo dos ativos, é de R$ 89,77. Isso dá um desconto de quase 14%. E aí fica a pergunta, né? É uma oportunidade de compra ou o mercado está vendo algum risco que a gente ainda não viu? Seção 2. Risco, carteira e garantias. Para tentar responder à pergunta anterior, a gente precisa mergulhar no risco. A questão fundamental aqui é: a carteira de crédito do fundo é saudável? Os devedores estão pagando em dia? E a primeira notícia é boa. Quase 98% da carteira está em dia, ou seja, adimplente. O ponto de atenção, no entanto, está naqueles 2,4% classificados como vencimento antecipado. O que isso quer dizer? Basicamente que o devedor quebrou alguma regra do contrato e o fundo agora pode cobrar a dívida inteira de uma vez. É um sinal de estresse que, com certeza, a gente precisa acompanhar de perto. E para entender a segurança das operações, tem um conceito-chave: o LTV, ou Loan to Value. De um jeito bem simples, ele compara o tamanho da dívida com o valor da garantia. Imagina uma dívida de 50 mil com uma garantia de 100 mil. O LTV é de 50%. Quanto mais baixo, melhor, mais seguro. E falando em segurança, a estrutura de garantias do fundo parece bem forte. Não é só uma garantia por empréstimo, são várias camadas. Dá uma olhada na lista. Para uma única operação, pode ter o imóvel, um fundo de reserva e até a fiança pessoal dos sócios. É como se fosse uma rede de segurança com várias camadas para proteger o capital. Seção 3. Composição e devedores. Muito bem, já entendemos o risco. Agora, para quem exatamente o fundo está emprestando dinheiro? Onde é que o capital está mais concentrado? Ok, essas 5 operações aqui somam mais de 20% do fundo. É uma concentração relevante, mas quando a gente olha o LTV delas, a situação fica mais confortável. Um LTV de 32% no CRI da Cipasa, por exemplo, mostra que a garantia é muito maior que a dívida, o que dá uma margem de segurança bem sólida. A carteira é esmagadoramente indexada ao IPCA, o nosso índice de inflação oficial. São 86% dos ativos. Isso mostra uma estratégia muito clara do gestor: proteger o capital e os rendimentos contra a perda do poder de compra no longo prazo. Seção 4. Rentabilidade. Certo, a estrutura é sólida, o risco parece controlado, mas no final do dia, o que importa é o que entra no bolso. O que toda essa estrutura entrega de dinheiro para o cotista? Em outubro, o fundo distribuiu um pouco mais de 80 centavos por cota. Se a gente anualizar isso, dá um rendimento de 12,46% e o melhor, já isento de imposto de renda. É um resultado bem expressivo. Só um ponto de atenção: apesar de ser um bom número, essa distribuição de outubro veio abaixo da média dos últimos 6 meses. É uma tendência que vale a pena a gente continuar observando nos próximos relatórios. E aqui vem um detalhe fundamental, talvez um dos mais importantes. Essa grana vem do regime de caixa. Traduzindo, é dinheiro que efetivamente entrou no caixa do fundo. Não é resultado de marcação a mercado, que é só uma variação contábil no preço do ativo. Isso torna o dividendo muito mais previsível e, principalmente, mais sustentável. Seção 5. Alavancagem. A gente sabe que alguns fundos pegam dinheiro emprestado para tentar aumentar os retornos. É uma faca de 2 gumes. Vamos ver se o RCR11 está correndo esse risco extra. A resposta é bem direta: a alavancagem do fundo é mínima, quase nada, menos de 1%. Isso mostra, mais uma vez, uma estrutura financeira bem conservadora e com baixo risco nesse quesito específico.
Chegamos à última sessão, o veredito. Depois de olhar todos esses pontos, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver qual é a conclusão sobre o equilíbrio entre risco e rendimento no RxR11. Então, voltando à nossa pergunta inicial, depois de analisar tudo isso, o que a gente pode dizer? O risco é mesmo gerenciável? E o rendimento é sustentável? Olhando friamente para os números, o quadro parece bem claro. O risco de crédito está sob controle, amparado por garantias fortes e LTVs baixos. A alavancagem é quase zero. E o mais importante, a renda vem de operações reais, do caixa, com taxas bem atrativas. Tudo isso aponta para um perfil conservador, focado em gerar renda de forma consistente. E essa análise toda nos deixa como uma reflexão final. Fica claro que o fundo está muito bem estruturado para um cenário específico, com essa forte dependência da inflação. A grande pergunta que fica no ar é: e se o cenário macroeconômico do país mudar de forma radical? Se os juros e a inflação tiverem um comportamento muito diferente do esperado, o quão resistentes seriam esses rendimentos? É algo para se pensar.